Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga. Você já está acostumado. A questão é a seguinte: depois da análise dos textos motivadores, agora eu vou mostrar para você uma sugestão de planejamento. Por que é uma sugestão? Porque eu só quero que você entenda como nós temos que raciocinar no momento em que a gente escreve a redação. Então a gente faz um planejamento antes de a gente fazer o texto efetivamente. Mas eu não quero impor nada para você, porque uma coisa é fato. Estratégias existem e são várias, e você vai adotar a estratégia que você quiser, desde que seja com consciência do que você está fazendo. Então, por exemplo, só para você ter essa noção, olha só. Na introdução, nós podemos utilizar como estratégia a contextualização por meio da enumeração mais a apresentação da tese. É isso que será sugerido, né? Será isso que eu vou sugerir para você agora. Mas você pode virar para mim e falar assim: Felipe, mas eu quero começar o meu texto por meio de uma citação de dados. Até mesmo porque você me disse que é possível citar dados no texto motivador. Eu vou te falar, então perfeito. Né? Citar dados do texto motivador, no caso, né? Eu vou te falar, perfeito, não tem problema nenhum. Ah, Felipe, mas eu quero fazer uma alusão histórica em relação a esse cenário. Perfeito também. Ou, Felipe, eu quero começar com a tese. Tudo perfeito. Você não precisa começar com a enumeração de elementos. Você vai fazer da forma como você quiser. O que eu quero mostrar para você é o raciocínio que vai ser construído. Esse raciocínio você também precisa demonstrar para o corretor. Indiferentemente, como eu disse, da estratégia, o raciocínio construído tem que ser mostrado, ok? Então, bora lá. Vocês vão ter mais detalhes, como eu já falei várias vezes, nas aulas específicas de cada parte do texto, igual, por exemplo, introdução. Mas aqui você já consegue, não é? Por aqui você já consegue. Ih, Felipe, nossa senhora! Bom que você já se acostuma, porque em várias aulas é essa embolação toda aí que você está vendo, ok? É bom que por aqui você já consegue ter uma noção do que deve ser feito, tá? Então, por exemplo, olha só. Geralmente, quando a gente introduz um tema por meio de uma enumeração, a gente coloca 3 elementos, né, nessa enumeração, e aí a gente fala que esses elementos são exemplos de alguma coisa relacionada ao tema. Então, por exemplo, aqui, olha, X, Y e Z são exemplos que comprovam a existência do analfabetismo funcional no Brasil. Então, posso pensar, por exemplo, né, como o próprio texto motivador sugeriu, dificuldade em interpretar textos, né? Problemas para análise crítica de uma charge, dificuldade, limitações para fazer cálculos básicos. São exemplos que comprovam a existência do analfabetismo funcional no Brasil. Ponto. Ok? Aí o que você tem que ter em mente? Quando você apresenta isso na contextualização, o corretor vai lá e pergunta, tá, e daí? E o Kiko? Lembrem-se do que eu falei para você, é um jogo de perguntas e respostas, ok? Então o corretor ele vai fazer questionamentos e você tem que saber quais são esses questionamentos para você já ter a resposta para entregar para ele. Afinal de contas, ele vai fazer cara de... Lembra? Moleque piranha, te ensinei isso há pouco tempo. Aí, obviamente, como vocês já sabem, vem a nossa tese, que é o nosso posicionamento. Como que a gente poderia apresentar essa tese? Esse lamentável cenário, então a gente vai destacar aqui a palavra lamentável. Se é lamentável, é positivo ou negativo? Muito bem, é negativo. A gente precisou colocar eu acho que, eu penso que? Não, o posicionamento já está enfatizado aqui nesse momento. Esse lamentável cenário proporcionado por fatores como o fator 1 e fator 2, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, peraí, é preocupante. Então, de novo aqui, ó, preocupante. De novo, uma marca bem explícita de opinião, pois gera problemas relacionados a problema 1 e problema 2. Vamos conversar sobre uma coisa aqui para você entender. Como eu estou falando o tempo inteiro, isso é só uma sugestão. Então, geralmente, quando a gente faz a contextualização aqui por meio de uma enumeração, vocês viram que nós temos aqui 3 elementos. Mas, Felipe, se eu quiser apresentar 2, tem problema? Não. Se eu quiser apresentar 4, tem problema? Não. Desde que você tenha consciência, como eu sempre falo, do que você está fazendo. Aqui, por exemplo, olha só. Quando a gente tem o proporcionado pelo fator 1 e 2, o que nós já temos em mente? Que
Nós estamos anunciando o que vai ter no D1 para o corretor e depois quando nós temos aqui, ó, problema 1 e problema 2, nós estamos anunciando o que vai ter no D2. Mas aí o aluno vira para mim e fala assim, Felipe, tá, eu já entendi então. Nesse caso, essa sugestão de planejamento está sugerindo, né, para o corretor que haverá, está sugerindo não, né, está definindo aqui no caso, né, que haverá causas e consequências no texto, certo? Certo. Mas aqui nesse caso, nesse planejamento, há duas causas e há duas consequências. Mas se eu tiver muito o que dizer sobre uma causa e muito o que dizer sobre uma consequência, perdão, eu posso trabalhar então com uma causa e uma consequência? Claro que pode. Quando você me faz esse tipo de pergunta, eu rio daqui até aqui, porque sabe o que significa? Que você está planejando o seu texto. Então não é simplesmente fazer por fazer. Aqui é uma sugestão de 2 e 2, duas causas e duas consequências. Mas nada te impede de colocar uma causa e uma consequência desde que você consiga desenvolver seu texto todo em cima de uma causa e em cima de uma consequência, não tem problema nenhum. Outra coisa que nós vamos falar em outras aulas, mas já adiantar para você. Você vai ver que nós geralmente sugerimos um parágrafo de causa e outro parágrafo de consequência. Mais especificamente, um de causas e um de consequências, ok? Nós achamos assim mais fácil para se fazer, mas isso não significa que tem que ser assim. Há no curso presencial aluno que vira para a gente e fala assim, Felipe, eu acho mais fácil fazer causa 1, consequência 1. Mudei de parágrafo, causa 2, consequência 2. Tá errado? É claro que não. Certíssimo. Se você também acha isso mais fácil, perfeito. A única coisa que eu quero que você tenha é consciência daquilo que você está fazendo. Ok? E aí, para finalizar, ainda na introdução, nós temos aí a possibilidade do anúncio da proposta de intervenção. Caso você dê uma proposta de intervenção, se for Enem, obviamente você vai dar uma proposta de intervenção. Se não for, você não precisa anunciar. No Enem também, para ser bem sincero com você, mesmo que você dê a proposta de intervenção lá na conclusão, coisa que você vai fazer, isso daqui, ó, é facultativo, tá? Eu gosto bastante, justamente por quê? Porque aí nós temos bem sugerido aqui, ó, no parágrafo de introdução, que a gente chama de parágrafo padrão. Introdução da introdução, desenvolvimento da introdução e conclusão da introdução. Então, é um microtexto dentro do texto maior, ok? Mas, Felipe, não tenho espaço, não quero, não estou afim, vou perder ponto? É claro que não. Se você quiser e puder colocar, ótimo. Se não, tem problema não, já pode ir para o desenvolvimento depois da sua tese, fechou? Eu não posso vender um produto e entregar outro, né? Imagina, você faz uma compra na sua casa, por exemplo, de uma televisão, aí chega, né, a sua casa, sei lá, um ferro de passar roupa. Você não vai ficar satisfeito com isso. Então, se aqui nós entregamos causas e consequências, né, se nós, na verdade, anunciamos causas e consequências, aqui nós vamos ter que entregar causas e consequências. Então, tópico frasal número 1 vai ser justamente apresentando a existência de causas. Nesse contexto, é necessário considerar diferentes motivos que explicam a existência do analfabetismo funcional no Brasil. Jogo de perguntas e respostas. Essa frase obriga o corretor a perguntar quais motivos seriam esses. Pode-se pensar em primeiro lugar, então significa que vai haver um primeiro motivo aqui. Na concepção mercadológica do panorama educacional brasileiro. Aí, óbvio que antes de eu demonstrar o segundo lugar, aí isso eu vou deixar por sua conta, o professor vai perguntar, como assim? O que você chama de um panorama mercadológico? Aí entra toda a explicação que é necessária. Depois de fundamentar essa parte, aí sim vem o em segundo lugar. Em segundo lugar, deve-se ressaltar o baixo investimento na educação do Brasil. De novo, o corretor vai perguntar. Como assim? E aí vem todo o seu desenvolvimento relacionado a isso. Esse daqui seria o D1. A partir do número 6, nós temos o D2. Então, mudamos de parágrafo de desenvolvimento. Fomos para o terceiro parágrafo do texto. Consequentemente, efeitos negativos são ocasionados devido à ausência de capacidade plena de interpretação. De novo, efeitos negativos, o que o corretor vai perguntar? Quais?
No mínimo 2. O que você vai entregar para ele? Por exemplo, a impossibilidade de ascensão social. Como assim? Nós discutimos lá na proposta. Aí você vai entregar para ele o porquê o analfabetismo funcional limita a ascensão social das pessoas. Explicou? Além disso, o processo de manipulação torna-se mais fácil. Nós também falamos sobre isso. Como assim esse processo de manipulação torna-se mais fácil? Aí, claro, nessas fundamentações nós não podemos, deixar de pensar no repertório. E aí, depois que nós desenvolvemos, vem quem? A belíssima conclusão. Retomada da tese. Portanto, medida cujo objetivo seja modificar essa realidade é fundamental. Mas, Felipe, por que isso é a tese em si? Quando a gente volta na introdução, a gente percebe que o cenário é lamentável, ele é problemático. Então, se eu estou exigindo que essa realidade seja modificada, eu estou reafirmando que eu não gosto desse cenário. Ou seja, eu estou reafirmando que ele é lamentável. Essa é a retomada da tese. Com outras palavras, eu neguei o analfabetismo funcional. Neguei no sentido tipo, não é bom, ok? Não neguei que ele exista, claro, E aí, como vocês já sabem ou não, mas como eu falei, tem aula de conclusão, inclusive, se você ainda não sabe, você vai assistir essa aula, você vai saber. Para o Enem, nós precisamos obrigatoriamente apresentar 5 elementos, sendo que cada um equivale a 40 pontos. Agente, ação, modo meio, detalhamento e finalidade. Apresentando esses 5 elementos, 40 pontos cada um, 200 pontos na competência número 5. E aí, obviamente, o agente vai depender do que você levantou como problema para saber quem tem a capacidade de resolver. Aqui no caso a gente pode sugerir, por exemplo, o governo, por meio do Ministério da Educação, ok? E aí alguns elementos que eu quero que você já tenha em mente. Quando você for apresentar a ação, coloque o verbo dever no indicativo deve alguma coisa, por exemplo, deve modificar, deve melhorar, enfim. Mas coloque o verbo dever porque ele expressa uma ação bem específica. Por o modo meio, utilize a expressão por meio de. Então, o Ministério da Educação deve melhorar o atendimento aos alunos por meio de projetos, ok? Não deixe de colocar na sua conclusão a expressão por meio de. Vai por mim. Felipe, é a única forma de expressar o modo meio? Não, não é a única forma. Mas eu te garanto que é a mais segura. Mete o por meio de na conclusão que você não vai ter problema. Detalhamento é preciso, por exemplo, aí na aula de conclusão a gente fala sobre detalhamentos, as possibilidades de detalhamento, mas outra sugestão que eu já te dou aqui de cara nesse nosso início de curso, não deixe de colocar a expressão por exemplo também na sua conclusão, porque quando o corretor bate o olho na expressão por exemplo, ele sabe que aquilo ali é um detalhamento, ok? E por fim, o efeito ou a finalidade, existem diferentes formas para poder, para a gente poder expressar a finalidade. Uma forma muito explícita é, a proposta tem a finalidade, o objetivo, o intuito, e aí 40 vezes 5, 200. Olhem como eu sou bom em matemática também, vocês estão vendo? Ok? Aí nós temos o projeto de texto em relação à temática que nós discutimos. Nas próximas aulas, a professora Viviane vai analisar com vocês um texto dessa temática que tirou 1000. Para vocês entenderem o porquê que esse texto valeu 1000. Combinado? Te espero nas nossas próximas aulas, então, nos próximos módulos. Grande abraço, até mais!